Vamos falar com Deus mais uma vez? Maravilhoso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome por estar na Sua casa de oração. Temos a certeza da Tua presença nesse lugar. Temos a certeza que o Senhor tem falado ao nosso coração e pedimos que agora, na leitura da Tua palavra, o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e que possamos somente ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, nos dá o discernimento para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os dons espirituais. A gente começou no domingo passado. Teremos mais 2 domingos então para poder trabalhar essa série. E algumas pessoas têm já pedido o material e a gente vai compartilhar esse material, né? Alguns saíram daqui no domingo passado perguntando assim: pastor, não vi o meu dom desses que você explanou. E eu falei assim: calma, porque tem mais dons, não são só aqueles. Eu vou repeti-los aqui para você então ter uma noção, se caso você não veio e etc e tal, ainda não pôde ver o culto do domingo passado. Mas não são só aqueles dons que a gente apresentou, tem mais. E hoje a gente vai ver mais alguns dons. E eu tenho a certeza que em algum deles, algumas pessoas aqui, ou diversas, né, irão se enquadrar. Lembrando que o Espírito Santo, ele nos dá pelo menos um dom, quando nós então aceitamos a Jesus como nosso Salvador e somos batizados nas águas. Então pelo menos um dom, você pode ter certeza que você tem. Pode ser que você não descobriu ainda qual é o dom, mas você pode ter certeza que pelo menos um dom você tem. Hoje então a gente vai estudar a carta de Romanos, no capítulo 12, e vamos então ver ali através da explanação de Paulo, o que ele vai falar sobre 7 dons importantes aqui da palavra de Deus. Bom, no último domingo nós trabalhamos aqui 4 dons, de forma bem específica, através de Efésios capítulo 4. É interessante que Efésios capítulo 4, antes de falar sobre os dons, Paulo falou sobre o caráter do crente. Isso significa que antes de eu exercer o meu dom, é importante que o meu caráter, a minha vida, ela seja uma vida que de fato anda com Deus, representa Jesus Cristo. E Paulo, nos primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios, ele chama a igreja para a unidade. Uma igreja que vive em unidade, apesar da diversidade. Ou seja, é uma igreja que se mantém unida, apesar dos dons serem diversos. E ele vai comparar a igreja a um corpo. E vai dizer que esse corpo tem diversos membros, onde cada um tem a sua função específica. E aí Paulo fala novamente da unidade. E ele diz que os dons, eles vão servir para 2 coisas específicas. Primeiro, a edificação da igreja. Ou seja, a igreja cresce quando os dons são exercidos. E o segundo lugar é o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, tem uma transformação de caráter, de vida, daquele que exerce o dom. Isso significa que se você já foi batizado das águas, se você já passou ali por uma nova criatura, se você não exerce o seu dom dentro do corpo de Cristo, pode ser que você esteja atrofiado. E isso é um grande problema. Porque se você faz parte do corpo, você precisa exercer o dom que Deus te deu. Bom, nós vimos aqui então 4. O primeiro dele foi apóstolo. E eu disse que o apóstolo ele tem pelo menos 2 características: missão e expansão. Aqueles que têm o dom espiritual do apostolado é aquele que pensa de forma visionária. É aquele que abre novos campos, novos projetos. Ele quer que a coisa aconteça, ele olha daqui, mas na verdade ele já está visando o futuro. Ele faz novos projetos, ele estabelece fundamentos. Então, esse é um dom. E aí a gente usou o exemplo aqui de Paulo e Barnabé. Aqui na igreja nós temos pessoas aqui que têm esse dom do apostolado. Profetas, eu disse aqui que o profeta, a gente analisou não o profeta canônico e o não canônico, aquele que escreveu o cano. Eu analisei o ímpeto do profeta.
E aí nós trabalhamos o seguinte: o profeta é ele que vai chamar o povo para aliança, para o alinhamento espiritual. E vimos dois estilos de profeta: o profeta radical, e eu trouxe aqui o profeta Elias, e eu usei o exemplo que Elias se apresenta diante de Acabe, o rei, e diz assim: não vai chover durante 3 anos e meio. Ele vira as costas e vai embora. Não tem meio termo, não tem meia palavra. Ele dá o recado e sai. E também tem o profeta organizador. E aí eu citei o profeta Natã. E o exemplo foi quando Natã foi contar para Davi que ele tinha cometido o pecado com Batseba. E você lembra como foi a história. Natã não disse de cara. O que ele fez? Contou uma historinha. E no final, ele deu a lição. E é interessante que o profeta radical, aqueles que têm esse ímpeto, eles precisam ser pessoas consagradas. Porque senão eles podem fazer um grande desastre, um grande alvoroço. As palavras precisam ser sempre temperadas e precisa sempre ter espírito de paz. Vimos também o dom do evangelista. E qual é esse dom? É a proclamação. É alguém que quer conectar pessoas. É alguém que quer trazer pessoas para perto. É alguém que não pode ver uma pessoa ali parada sem perguntar se ela conhece Jesus ou não, se ela aceitou Jesus ou não. É aqueles que procuram pessoas para dar estudo bíblico, para falar de Jesus. Não se importam se essas pessoas estão de gravata e terno ou se estão de bermuda e chinelo de dedo. Para o dom do evangelista, ele quer que a pessoa conheça a Cristo. Essa é a parte mais importante. Eu citei aqui o pastor Arthur. Interessante que quando eu cheguei em casa, recebo uma mensagem do pastor Arthur, agradecendo. Ele disse assim: descobri o meu dom. Bom, e o pastor mestre é aquele que vai ensinar. É o cuidado e acompanhamento. Ele se preocupa com a ovelha, ele orienta, ele protege, ele gera harmonia, ele quer que a comunidade cresça. E aí, 2 exemplos: Apolo e Pedro. Pedro depois da conversão. O próprio Cristo, no encontro com Pedro, lá em João 21, ele fala assim: Pedro, se tu me amas, faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro fez isso. Um pastor transformado pelo poder de Deus. Então, esses aqui são os dons espirituais encontrados em Efésios capítulo 4. Se você quer ver mais detalhes, você pode acompanhar o nosso culto do domingo passado, do dia 1º, que aí você vai ter mais detalhes ali da explanação bíblica, tá bom? Só foi um resumo para você então acompanhar e a gente então pode avançar. A diferença entre dons e talentos, você sabe qual é? Tem uma diferença. Isso sempre ficou na minha cabeça. Qual a diferença de dons e talentos? Jesus vai contar uma parábola sobre os talentos. E eu falei assim: mas e os dons? Qual é a diferença entre eles então? Dons e talentos, basicamente a diferença está no propósito. Dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. A partir do momento que eu sou uma nova criatura, a partir do momento que eu decido por Cristo, me comprometo com Ele, sou batizado e vivo agora uma nova vida, então o Espírito Santo concede dons espirituais. E os talentos? Os talentos podem ser talentos naturais. Vou trazer um exemplo para você. O que esses 3 jogadores de futebol, quase que eu coloquei minha imagem ali, mas acho que não ia dar muito certo. O que eles têm em comum? Jogam muita bola. O que eles têm? Talento. Talentos o quê? Naturais. Habilidades naturais. De quê? De jogar bom futebol. Mas eu pergunto para você, esse jogar futebol traz alguma edificação por corpo de Cristo? Não. Então são talentos e habilidades naturais, como qualquer um de nós podemos ter, seja no futebol ou seja em qualquer outra área. Agora, quando eu pego esse talento, essa habilidade natural e coloco no serviço do Senhor, aí ele se torna uma bênção. Você pode ser alguém que costura, como eu trouxe um exemplo semana passada.
E você pode pegar dessa costura, colocar ela sobre a bênção de Deus e fazer crochê para criancinhas de maternidade, para presentear entregando junto com o livro missionário. Então aquela habilidade, aquele talento natural se torna uma bênção para abençoar a vida de outros. Isso pode ser na área financeira, isso pode ser na área administrativa. Então, se você tem um talento, uma habilidade de algo que você saiba fazer, e você pega essa habilidade e coloca ela diante do Senhor para abençoar outras pessoas, isso vai ser muito bom. Então a diferença de dons e talentos são o propósito. Dons são concedidos pelo Espírito Santo e os talentos, eles já vêm conosco. As habilidades naturais, elas já vêm conosco. E nós podemos pegar essas habilidades e colocá-las diante de Deus para que elas sejam uma bênção na vida das pessoas. A principal distinção está no propósito. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão, com o objetivo de cumprir a missão da igreja. Já os talentos são habilidades naturais, que podem ou não ser usadas a serviço de Deus. Isso significa, queridos, que não tem desculpa para a gente não trabalhar para Jesus. Isso significa que Jesus, Ele quer que você trabalhe para Ele, que você coloque os seus talentos, as suas habilidades e os dons que Ele te concedeu em prol do Mestre, na causa do Mestre. Será que tem talentos no Antigo Testamento? Será que a Bíblia vai falar sobre isso? Vamos comigo em Êxodo capítulo 31, só para você ter uma ideia de que esse assunto, onde o Espírito Santo vai concedendo habilidades, ele já é desde o Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, isso vai se expandir. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava, já trabalhava. E aqui em Êxodo capítulo 31, nós temos a construção do templo, a construção do tabernáculo. E o Espírito Santo vai usar ali, vai encher do Espírito dele duas pessoas para que elas construam, então, os utensílios do templo. Olha que texto fantástico. Diz assim, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei para companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Entende? O Espírito Santo de Deus dá habilidade aos homens, a dois homens, os enchem do Espírito Santo, de capacidade técnica, de habilidade, para que eles então comecem a construção. E é interessante, que diz assim, eles vão elaborar ouro, prata, bronze, vão trabalhar com desenhos. Interessante, Deus é quem chama, é Ele quem enche com o Espírito, é Ele quem capacita e enche esses homens de habilidades. Tem um detalhe interessante aí no verso 6, que diz assim, dei habilidade a todos os homens hábeis. Isso dá o sentido de que eles já de alguma maneira tinham uma habilidade para poder trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com desenhos. E aí o Espírito Santo toca no coração desses homens, dizendo assim, agora vocês vão trabalhar para mim. E eles começam então a trabalhar nos utensílios do templo. Isso significa que Deus quer usar todas as pessoas para a sua obra.
todos aqueles que aceitam o chamado. Ninguém, absolutamente ninguém, é desperdiçado na obra de Deus se tiver um coração contrito, aberto para receber o Espírito Santo e quiser trabalhar. Bom, então ficou claro a diferença entre dons e talentos. E ficou claro também que o Espírito Santo, desde o início, ele trabalha com homens, mulheres, os enchendo do Espírito para que possam então trabalhar no serviço, na obra de Deus. Mas o que vai dizer então Romanos capítulo 12, que é o nosso texto que a gente vai expor nessa noite? Paulo vai falar de uma nova vida, e é um texto muito conhecido, por favor, vamos até lá. Paulo vai falar de uma nova vida, de alguém que é transformado por Cristo, e agora a consequência dessa transformação é justamente a aplicação, é justamente colocar em prática os dons espirituais. O texto é muito conhecido, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de falar sobre os dons, Paulo vai falar sobre a nova vida. Antes de falar daquilo que temos que fazer, Paulo vai falar daquilo que devemos ser. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: antes de você subir para cantar, antes de você subir para pregar, antes de você trabalhar em qualquer área da igreja, primeiro tem que ter um trabalho, uma transformação no seu coração. E aí o que ele vai dizer? Em primeiro lugar, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Paulo tem em mente aqui, quando ele fala de sacrifício, o Antigo Testamento. Aí ele fala assim: mas agora nós não matamos mais animais. Agora o seu corpo, a sua vida deve ser uma vida de entrega a Deus. Isso é muito significativo, queridos, porque se quisermos de fato exercer os dons espirituais, é necessário antes uma entrega a Deus, uma real consciência daquilo que estamos fazendo, do culto que estamos prestando. É por isso que Paulo começa falando da nova vida do crente. Mas em segundo lugar, Paulo fala assim: não vamos nos conformar com esse mundo, não vamos nos associar a esse mundo, mas vamos transformar o mundo através da renovação da nossa mente, uma nova vida. E por último, Paulo fala: quando nós fazemos isso, nós experimentamos então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui é uma introdução para aquilo que ele vai falar depois. Paulo prepara os ouvintes dizendo assim: como é que está a sua vida com Deus? Porque a sua vida com Deus vai influenciar nas suas atividades para Ele. A sua vida com Deus envolve como você presta um culto para Ele, como você presta a sua devoção a Ele, como você o adora. Porque, pensem, nós podemos vir aqui, pregar, orar, cantar, servir, mas o coração está vazio. A gente pode manipular, a gente pode abrir a palavra, mas o nosso coração não está cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo começa enfatizando que tem que ter uma nova vida. Antes de eu exercer os meus dons, eu preciso ter uma nova vida em Cristo. Eu preciso oferecer a minha vida, o meu coração a Cristo. É isso que dá sentido aos dons espirituais. É assim que a gente experimenta a boa e perfeita e agradável a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, mas Paulo continua, diz ele no verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação,
segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu gosto muito da parte desse texto, porque Paulo deixa claro o seguinte: eu vou falar sobre os dons. Ele está preparando o público, ele está preparando a igreja, mas ele vai dizer assim: mas não pense que porventura, se você tiver mais de um dom, mais de uma habilidade, não se ache o cara. Tenha um pensamento moderado, equilibrado de você mesmo. E não ache que por você de repente só ter um dom, que você é alguém desfavorecido. Então Paulo, ele vai equilibrando as coisas, para que na igreja não tenha alguém que se ache demais e alguém que não se sinta valorizado. Então Paulo fala assim, tenha um pensamento equilibrado de você e também, consequentemente, dos outros. Aí ele vai falar agora sobre o corpo, verso 4: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Imagine se no nosso corpo tudo fosse pé. Já pensou? Imagine se no nosso corpo, ao invés de 2 olhos, nós tivéssemos um olho e no lugar do outro olho, uma mão. Não daria certo. Então Paulo vai dizer assim, olha, todos nós fazemos parte de um corpo, mas nem todos têm a mesma função. O pé tem a sua função, a mão tem a sua função, os olhos têm a sua função, os ouvidos têm a sua função. Então, dentro do corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Nós não competimos uns com os outros, nós não brigamos uns com os outros. Nós estamos aqui para poder servir a Deus. Nós estamos aqui porque fomos transformados pelo poder da palavra de Deus e agora vivemos numa nova vida com Ele. Por isso que antes de falar dos dons, Paulo estabelece os alicerces para o que ele vai falar depois. E aí diz o verso 5: assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Interessante, o pastor Paulo fala do cuidado uns com os outros. E ele diz: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então vamos trabalhar esses dons que Paulo falou. O primeiro, Paulo vai falar da profecia. A profecia é um dom concedido pelo Espírito Santo, é uma palavra vinda diretamente de Deus. No próximo domingo a gente vai esquadrinhar um pouco mais esse dom específico, porque ele aparece em outra carta de Paulo também. Mas o profeta é aquele que recebe de Deus e comunica ao povo. E hoje eu quero analisar mais uma vez o ímpeto do profeta. O profeta que chama para a aliança. E quais são as características de quem tem esse dom? Em primeiro lugar, discernimento espiritual. É alguém que está tão perto de Deus, alguém que tem uma comunhão com Deus, que ele consegue entender as coisas. Ele consegue discernir as coisas do Espírito. Em segundo lugar, ele tem sensibilidade à verdade. É alguém que consegue conectar as coisas. Além disso, quem tem esse dom tem coragem para poder falar. Mas não se esqueçam, tem o profeta radical e o profeta organizador. Se porventura você tiver esse dom, que as suas palavras sejam sempre temperadas com amor. Paulo então continua:
Eles alertam espiritualmente. Lembra que eu falei? O profeta chama o povo para aliança. Fala assim: nós estamos longe de Deus, precisamos voltar. Há caminhos que esquecemos, precisamos voltar à palavra, precisamos voltar à verdade, precisamos voltar para as profecias. Então quem tem esse dom, ele chama o povo de volta para a palavra de Deus, para os caminhos esquecidos, para os votos não cumpridos. Eles confrontam o pecado e mais, chamam a igreja para o reavivamento. Vamos rapidamente em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Está aí bem pertinho, só você virar aí algumas páginas. Diz assim, olha que texto lindo, gente. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Misericórdia. Vamos lá. Você que está em casa já encontrou? 1 Coríntios 14, verso 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, mas fala como? Edificando, exortando e fazendo o quê? Consolando. Então se você sai daqui dizendo assim: eu sou um profeta, o pastor falou que o meu dom é um profeta, então eu tenho que falar. Não se esqueça da última palavrinha aqui, ó. Consola. Exorta, mas com amor. E esse dom de profecia, infelizmente no mundo evangélico, ele tem uma vertente muito perigosa. Há lugares há cultos de revelação, onde essa revelação é para contar a vida da pessoa, onde sentam ali e ficam esperando uma profecia, alguém que vai falar alguma coisa sobre o meu futuro, sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou escondendo, sobre aquilo que deixei de fazer. Desvirtuam o dom da profecia, e alguns automaticamente se intitulam profeta. Profeta de quê? Exortem, edifiquem, mas façam o quê também? Consolem. Paulo vai falar sobre um segundo dom. Ele vai falar sobre o dom do ministério. E esse, no grego, diaconia. E aqui você pode tirar, de fato, a palavra diácono. Quais são as características das pessoas que têm o dom do ministério, da diaconia, do serviço? Disposição prática. Sabe aquelas pessoas que você pode contar com ela para todo o tempo? Tipo a Ellen. Essas pessoas têm esse dom. Eu disse para vocês que o dom espiritual nos ajuda a estarmos no lugar certo. E eu usei na semana passada o exemplo de um time de futebol. Se o goleiro estiver no lugar do atacante, não vai ter gol. Se o atacante estiver no lugar do goleiro, o que vai acontecer? Vai tomar gol. Então, quando eu estou no lugar certo, colocando o meu dom em prática, a igreja cresce, a igreja é edificada, eu cresço. Então, quem tem o dom do ministério, da diaconia, do serviço, essas pessoas olham para as necessidades. Essas pessoas agem sem querer destaques. Sabe geralmente onde quem tem esse dom fica? No bastidor. Não que não tenham competência, mas eles querem servir sem os holofotes. Essas pessoas organizam. Quando você chega, geralmente está tudo pronto. E louvado seja Deus pelo ministério do diaconato que nós temos na nossa igreja. Deus seja louvado. Homens e mulheres de Deus. Louvado seja Deus. Organizam, resolvem problemas, ajudam. Eles sustentam a igreja nos bastidores. Atos capítulo 6, versos 2 a 4. Estava acontecendo um problema na igreja. As viúvas não estavam sendo atendidas. Então a liderança se reúne e diz assim o verso 1:
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, a igreja estava crescendo, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Enquanto uma parte da liderança dos discípulos estariam envolvidos na oração, no ministério da palavra, na pregação do evangelho, homens e mulheres cheios do Espírito Santo estariam cuidando das viúvas, dos pobres, atendendo às necessidades. Aqui é instituído o ministério do diaconato. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Paulo fala de mais um, o dom do ensino. O mestre que consegue transformar conhecimento em compreensão. Isso é maravilhoso. Quais são as características desse dom? Saiu diaconia ali, mas não é diaconia não. É didáticos, que vem de didática. Então você que tirou a foto, depois você corrige aí, tá bom? Não é diaconia. Diaconia é o serviço, o ministério. As características desse dom: amor pela palavra, amam ensinar, clareza de comunicação. É alguém que consegue esquadrinhar a palavra e deixar isso de forma clara, para que a igreja conheça, para que a igreja entenda, para que o ouvinte compreenda. Eles têm profundidade bíblica, conhecem os assuntos, conhecem os temas, explicam os textos, estruturam o entendimento da igreja e também fazem o discipulado. Temos aqui, louvado seja Deus, pessoas com esse dom. Maior beneficiado da igreja, o corpo de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Por favor. Diz assim, Paulo falando para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Alguém que maneja bem a palavra. Alguém que consegue se comunicar com clareza, falar da Bíblia, de forma que inspire aquele que está ouvindo. Que dom importante. Paulo fala sobre mais um dom. Ele vai falar sobre o dom da exortação. Enquanto aquele que ensina e explica a verdade, aqueles que têm o dom da exortação ajuda as pessoas a permanecer e viver na verdade. Quais são as características desse dom? Primeiro, eles encorajam. Lembra que a exortação, ela também precisa ser feita com amor. Eles aconselham, fortalecem, capacitam e corrigem com a graça. Eles apontam o erro, mas ao mesmo tempo eles mostram a solução e levam aquele que está sendo ouvinte, sendo exortado, aos pés de Cristo. Eles conseguem levantar aqueles que caíram. Eles ajudam a igreja a perseverar. Eles ajudam a igreja a permanecer no propósito. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 3, verso 13. Talvez você já está vendo esses dons e talvez é possível que esteja já se identificando com alguns. Não se esqueça, o Espírito Santo concede pelo menos um dom para cada crente. Mas pode ser que você tenha mais de um. E se tiver, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 3, verso 13. Diz a palavra do Senhor. E outra vez. Pronto, agora sim. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele exorta, mas ele mostra a solução. Ele sempre vai falar do arrependimento, diz assim: é hoje que você precisa se arrepender, é hoje que você precisa mudar. Mas deixa eu te dizer algo importante: a solução da sua vida, dos problemas, do pecado, se chama Cristo Jesus. Então entregue a sua vida para Ele hoje. Eles apontam os erros, mas ao mesmo tempo eles apontam o caminho da solução, o caminho da salvação. O antepenúltimo dom, Paulo vai falar da contribuição. Quando a generosidade nasce do coração, a missão ganha forças. Quais são as características desses que têm o dom generoso da contribuição? Como eu já disse, a generosidade. Eles têm alegria em contribuir. Eles têm uma visão missionária. Eu vou investir num projeto, eu vou ajudar um campo missionário, eu vou ajudar com um obreiro. Eu não posso ir a tal lugar, mas os meus recursos irão. Eu não posso pregar o evangelho além mar, mas os meus recursos podem chegar lá. Eu participo da obra de alguma maneira. Eles têm visão missionária, sustentam ministérios, investem na missão e viabilizam projetos. Esses contribuem para que a obra avance. Eles contribuem para que pessoas continuem pregando o evangelho em todas as partes do mundo. São pessoas generosas na sua igreja local, mas também a nível mundial. Louvado seja Deus para você que tem o dom da generosidade, da contribuição, o dom da contribuição, e tem sido uma bênção para a igreja a nível mundial. Deus continue abençoando a sua vida. 2 Coríntios 9, verso 7, vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Aquele que contribui sem querer nada em troca. Paulo também vai dizer sobre o dom da liderança. Liderança espiritual não é controlar pessoas. A liderança espiritual serve ao corpo de Cristo. Não somos líderes, aqueles que têm o dom de liderança, para manipular as pessoas, para controlar as pessoas, mas não, estamos aqui para servir as pessoas. E o maior exemplo de liderança é o próprio Cristo. Todos esses dons, eles atingem a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Ele tinha todos os dons, todos. E se tem um exemplo de liderança servidora, de liderança espiritual, é Cristo. Características de quem tem esse dom: eles são bons administradores, eles são bons na tarefa da organização, mostram a direção a seguir, eles inspiram. O líder, aquele que tem o dom da liderança, ele não apenas mostra o caminho, mas ele também vai no caminho. Ele não diz vai, esse líder, ele diz vamos, estou contigo. Coordenam ministérios, são referências espirituais, e eles sempre mantêm a unidade do corpo. 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 3, diz as seguintes palavras: pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Lindo esse texto. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ou seja, o líder, aquele que tem o dom espiritual, ele deve ser um exemplo para quem são os seus liderados. Um exemplo para o rebanho.
E aí Pedro termina dizendo: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Paulo diz assim: você é o pastor deles, o líder deles, mas não se esqueça que acima de você tem o Supremo Pastor, que muito em breve vai se revelar na sua glória. Louvado seja Deus. Terminamos então com o último dom, o dom da misericórdia. E esse dom nos motiva a compaixão. Esse dom, ele é aquelas pessoas que têm o cuidado com o sofrimento dos outros. São aqueles que conseguem sentir empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, que conseguem ver a fragilidade do outro. Eles se solidarizam de forma emocional com o que o outro está vivendo, com o que o outro está passando. Quem exerce o dom da misericórdia, quem tem o dom da misericórdia, gosta de visitar, de consolar e de cuidar dos quebrantados. Como é bom a gente saber sobre os dons espirituais, para poder edificar a igreja. Colossenses capítulo 3, verso 12, é o nosso último texto dessa noite. Paulo diz as seguintes palavras: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Esse revestir aqui no original é como se a gente estivesse colocando uma roupa. Paulo está falando assim, ó, coloca a humildade, coloca a misericórdia, coloca a mansidão, coloca a paciência, coloca a longanimidade. Quero ir para o fim já. No livro Obreiros Evangélicos, Ellen White diz as seguintes palavras: Deus tem posto na igreja vários dons. Estes são preciosos em seu devido lugar, e a todos é dado ter uma parte na obra de preparar um povo para a próxima vinda de Cristo. Você tem um dom, ou mais de um. Isso é um privilégio. E quando você entende isso, e você está no lugar certo, você começa a olhar e ver a necessidade de preparar o povo, a igreja, para a vinda de Cristo, para o encontro com o Supremo Pastor, com o seu Mestre. Eu quero deixar 3 lições importantes para vocês nessa noite. A primeira: Deus deu um dom para cada pessoa. Você não está aqui por acaso. Você que está em casa, você não está assistindo esse sermão por acaso. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Você que está aqui de forma presencial, Deus deu um dom para você. Não deixe esse dom ficar atrofiado. Não deixa esse dom ser um dom inútil, porque é um privilégio, como crentes, recebermos do Espírito Santo um dom para trabalhar para Cristo, para servir a Cristo. Então você não está aqui por acaso. Se envolva, fale com Deus: Senhor, eu quero trabalhar na sua obra, mas eu quero trabalhar no lugar certo. Então, Senhor, por favor, mostra o meu dom. Me ajuda a colocar o meu dom em prática, Senhor. Por favor, me ajuda. Segunda lição: dons são concedidos para servir. Os dons não são para a gente ganhar fama, não é para a gente aparecer. O dom é para servir. O dom é para mostrar a Cristo.
O dom é para glorificar e honrar a Cristo. É para isso que serve o dom. É para que a igreja cresça. É para que mais pessoas se envolvam. É para que mais pessoas conheçam a Cristo, conheçam da sua vinda, do seu breve retorno. É para isso que o Espírito Santo concede dons à igreja. A minha pergunta hoje é se você tem usado os dons na causa de Cristo. Se você tem se entregado de fato a Ele, com os seus dons, com as suas habilidades. Ou se nós estamos sendo apenas meros espectadores, aqueles que apenas papam sermões e assistem bons cultos. Ou se de fato estamos nos envolvendo. Deus chama você essa noite para servir. Deus quer usar você. Você pode falar assim: pastor, mas eu não tenho nada. Quem disse? Não esqueça que a obra é exclusivamente do Espírito Santo. Você só precisa dizer sim. Senhor, está aqui meu coração, a minha vida, o meu corpo como sacrifício vivo, para experimentar a tua boa vontade, para experimentar aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Aqui estou eu, Senhor. Aqui está a minha vida. E a última lição: quando usamos os nossos dons, a igreja é edificada. Quando você usa o seu dom, a igreja amadurece, a igreja cresce, pessoas são alcançadas. Você fica feliz em servir. A igreja começa a viver uma atmosfera, um ambiente diferente. Que em nome de Jesus, os dons espirituais sejam uma realidade na sua vida. Que a gente saia dos bancos de espectadores e comece a ir para a linha de frente da ação, porque Jesus está voltando. Que os seus dons, os seus talentos, nas mãos do Senhor, possa ser uma bênção na vida de outros. Que os seus dons não fiquem atrofiados, mas que você tenha coragem de dizer assim: Senhor, eis-me aqui, me usa como o Senhor quer, eu estou à tua disposição. E eu tenho certeza, queridos, que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, te enchendo de habilidade, de sabedoria, para que você então trabalhe para o Mestre. Esse é o desejo dele para mim e para você. O Rafael vai cantar. Logo em seguida eu quero orar por você, orar pelo seu dom, para que Deus te abençoe e para que a gente possa continuar servindo em nome de Jesus. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me
Jesus. Eis-me aqui. Estava olhando aqui alguns comentários no YouTube e quero agradecer a sua presença e dizer que Deus vai abençoar o seu dom. A gente viu muitos pedidos ali: Senhor, me ajuda a colocar o meu dom em prática, Senhor, me ajuda a exercer o meu dom. Louvado seja o Senhor pela sua decisão. E uma oração sincera Deus escuta, Ele responde. Nós estamos aqui para poder agora colocar diante do Senhor, derramar a nossa vida, o nosso coração, dizer assim: Senhor, aqui estou eu, por favor, me usa na tua obra. Estou aqui para poder te servir, para fazer o meu melhor, ainda que seja um pouco, ainda que seja apenas um primeiro passo, mas Senhor, eu quero ser usado por ti. Fique em pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Você que está em casa também, se conecte conosco agora em oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua casa, a sua família e os seus dons. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, somos pó, falhos, pecadores, mas nessa noite, Senhor, vimos na Tua Palavra que o Senhor nos chama para uma nova vida, para que possamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, uma entrega total. Bom Pai, por favor, abençoa os nossos dons, abençoa os nossos talentos, as nossas habilidades, que possamos colocá-los todos para poder te servir. Por favor, Pai, se tem alguém ainda que não sabe qual é o seu dom, por favor, que o Teu Espírito Santo enche o coração dessa pessoa, revele para essa pessoa, para que ela consiga entender e assim trabalhar para Ti, e assim sair do banco dos espectadores para o banco, para a linha de frente do serviço, da missão, do comprometimento com a Tua obra, porque o Senhor está voltando. Entregamos a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Aqueles que já sabem qual o seu dom, que o Senhor os aperfeiçoe, continue moldando o caráter de cada um deles, para que a glória e a honra seja sempre do Senhor. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, meu Pai, e fazemos essa oração com a certeza que o Senhor nos ouviu, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.